Rafael, você tem aí 4 horas, né? Vamos chegar de 5 para as 4, tem até 4h15, 4h10, fique à vontade. Vamos dar início a esse primeiro simpósio da sua quarta palestra. Acho que tem até umas 7 horas a palestra, às 7 já emenda, já. O que vocês acham? Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Anda, logo após o almoço aí, né? Dá uma despertada, né? Que o sono às vezes vem. Muito bem, é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dos nossos estudos dentro da área do criacionismo. Como foi dito, sou biólogo, trabalho como professor também na parte da ornitologia das aves e vou falar sobre o universo. Então tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? O universo e aves aí. As aves estão mais perto das estrelas do que nós, pelo menos. Muito bem, quando o universo fala, nós temos, como foi dito, quem esteve aqui ontem à noite com o Marcos Weber? Ok, basicamente todos, muito legal. Uma das passagens bíblicas que ele menciona na palestra dele, que foi mencionado ontem, foi justamente o texto de Romanos, capítulo 1, versos 19 e 20, que é uma das passagens bíblicas favoritas que eu tenho. E ali você coloca a revelação natural, né? A natureza, ela revela o Criador. Ela revela o poder do Criador. E o texto, no verso 20, ele termina ali de um jeito realmente pesado. Porque as pessoas que falam que Deus não existe, de que não há um Criador, elas não têm o quê? Desculpa. Elas são indesculpáveis, como escreve Paulo nesse texto. Então Deus ele se manifesta justamente na criação. Nós vamos ver um pouco mais sobre o universo. Eu preciso ali que alguém passe, por favor. Acho que, Roberto, tem que ser você. Estamos sem o passador aqui de slides, mas é tudo certo. Só dá uma passadinha, por favor. Para a gente poder começar, nós vamos ver ali quão grande é o universo. Quão grande é o universo? Só dá uma setinha mesmo, uma seta. Pronto. Quão grande é o universo? Será que ele é grande? Será que é algo que a gente consegue medir de fato? Para a gente ter uma ideia, nós vamos trabalhar aqui com uma unidade de medida que se usa na astronomia, que é o ano-luz. O que é o ano-luz? É a distância que a luz percorre durante um ano numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade dela. Então a luz, a 300 mil quilômetros por segundo, viajando durante um ano, vai equivaler, ali, a gente vai arredondar esse número, a 10 trilhões de quilômetros. Um ano-luz igual a 10 trilhões de quilômetros. Essa é a medida que a gente usa para o espaço. Se a gente pegar uma régua aí de 1 metro, 1 quilômetro, não adianta nada. O universo é realmente muito grande. Só para a gente ter uma ideia, pode passar? Nessa imagem, está um pouquinho claro aqui, mas dá para perceber. Por exemplo, o Sol, que é a nossa estrela mais próxima, ele fica a 8 minutos luz da Terra. A distância em quilômetros, 150 milhões de quilômetros. Essa luz que está chegando aqui agora, entrando por essa janela, ela saiu a 8 minutos atrás lá do Sol. Se a gente pegar, por exemplo, uma estrela chamada Sirius, que é a mais brilhante do céu noturno, que é justamente a estrela mais próxima de nós, tirando o Sol da jogada, ela fica a 8 anos luz daqui. Isso representa o quê? Quando você olhar para ela essa noite, e a luz dela chegar nos seus olhos, muito obrigado. Essa estrela que está brilhando hoje, Sirius, a luz dela saiu há 8 anos atrás. Então a gente pode falar o seguinte: olhar para as estrelas é olhar para o passado, porque você não vê no tempo real essas imagens. Se a gente olha para uma estrela que está a 1000 anos luz daqui, quer dizer que essa luz ela partiu há 1000 anos atrás. Se essa estrela resolver explodir, virar uma supernova, a gente fala que a estrela morre. Se ela morrer hoje, essa Sirius, que está há 8 anos, você só vai saber disso daqui a 8 anos. Aí você vai ver a mancha lá no céu.
Então, realmente, o universo ele é muito grande. A gente não tem nenhuma ideia ainda de qual que é o total desse tamanho. Quando a gente olha, por exemplo, para o nosso Sol, está aí o nosso Sol, uma estrela de porte médio para pequena. Só você ter uma ideia, o nosso Sol, ele é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Eu trouxe aqui uma bolinha de ping-pong para comparar o seguinte. Vamos supor que essa bolinha seja a nossa Terra, nosso planeta. E se a gente fosse pegar uma outra bola para comparar o tamanho com essa bolinha, falar que essa é a Terra e a outra bola seria o Sol, a gente teria que ter uma bolinha, na verdade, uma grande bola, de 4,5 metros de diâmetro, para colocar perto dessa. Imagina isso. Uma bola de 4,5 metros de diâmetro, para ficar perto dessa, para comparar com o nosso Sol. Quantas terras você conseguiria colocar lá dentro? 960 mil terras. Olha como é o tamanho do Sol. Será que nós somos realmente tão grandes assim, diante do espaço? O Evelyn mostrou uma imagem ontem do famoso pontinho azul, a Terra vista de longe, super pequena. Realmente é um planeta muito pequeno. Se a gente fosse falar também do nosso Sol, comparando um do lado do outro, pode passar, por favor? Você tem ali, por exemplo, nessa imagem, só um pedaço do Sol e a bolinha lá em cima seria a Terra perto dele. Realmente muito pequeno. O nosso universo, ele é formado, pode passar? Pode passar, por favor? Está aí a nossa galáxia. Uma imagem computadorizada, não é uma foto real. Mas esse brilho todo que você está vendo é o centro da galáxia. A nossa galáxia é uma das bilhões, trilhões de outras galáxias. Atualmente a gente sabe que existem 2 trilhões de galáxias no espaço. E cada galáxia, dentro de cada uma delas, você vai ter cerca de 200, 400 bilhões de estrelas e planetas. Esse é o nosso universo. É algo que a gente não consegue mensurar. Se a gente for pegar só a nossa galáxia, ela contém dentro dela cerca de 400 bilhões de estrelas ao nosso redor. Só a nossa galáxia. Nessa imagem, todos esses pontinhos menores que você consegue ver espalhado por ela, na parte de cima, na parte de baixo, são outras galáxias, não são estrelas. São outras galáxias. Dentro de cada uma delas, bilhões e bilhões de outros astros. É algo que a gente não consegue realmente mensurar. Só para você ter uma ideia, pode passar, por favor? Vamos supor que... Qual o nome do pastor? Antônio? Pádua. Pastor Pádua, vamos supor que ele more do lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui, direito de vocês da galáxia. Aí o pastor Emilton mora do lado direito. E o Emilton vai visitar o pastor Pádua na casa dele. Se ele for fazer essa viagem, na velocidade da luz, ele vai levar 100 mil anos para atravessar a galáxia. Esse é o diâmetro dela. Na velocidade atual, milhões e milhões de anos seriam necessários para fazer essa viagem. Ela é gigante. É uma das galáxias que Deus criou. E se a gente for falar do universo observável, pode passar, por favor? O que a gente consegue enxergar é de 93 bilhões de anos-luz. Isso é o universo observável. Quantos anos-luz tem... Quantos quilômetros tem um ano-luz, que eu falei agora há pouco? Não, pode falar alto aí. Quantos anos-luz? Quantos quilômetros tem um ano-luz? 10 trilhões. Trilhões de quilômetros. Aí você pode multiplicar depois por 93 bilhões, aí depois você chega no número aí que é 1 quilômetro. É enorme. Esse é o universo que a gente tem conhecimento. Ele é muito, mas muito gigante. E é interessante que a nossa galáxia, a posição que ela fica no espaço, nós sabemos que ela fica numa posição basicamente quase que no centro do universo. E isso permite com que a gente tenha uma visão total de todos os cantos, por assim dizer, do universo. É como se alguém tivesse planejado colocar a gente num lugar quase central, para que nós pudéssemos estudar tudo o
que se envolve com o universo. Parece não, né? Foi intencional. A chance de a gente estar nesse lugar já foi calculada pelos matemáticos. É uma chance em 10, 4 trilhões de possibilidades. Realmente foi proposital. O Criador nos colocou realmente em uma posição privilegiada para que a gente pudesse ter uma ideia do seu poder. Porque a gente vai perceber que quando o universo fala, ele fala justamente do poder desse Deus, a quem nós estamos adorando aqui. Nós temos esse privilégio de adorá-lo. Realmente é algo incrível. Eu quero mostrar algumas outras imagens, fazer uma viagem um pouco mais longe. Pode passar? Essa constelação que está aqui, alguém conhece ali? Está meio claro, mas dá para perceber. Bem no meio, tem 3 estrelas um do lado da outra. Quem conhece essas? As 3 Marias. Isso mesmo. As 3 Marias é a constelação de Órion. Fica ao cinto da constelação de Órion. Essa constelação ela fica basicamente a 642 anos-luz da Terra. Bem distante. As 3 Marias, a posição delas é de 1.500 anos-luz daqui. Muito longe. Se a gente pegar aquela estrela vermelha lá de cima, chamada Betelgeuse, bem em cima lá, alaranjada, vermelha, essa estrela, para você ter uma ideia, que está a 642 anos-luz da Terra, pode passar a imagem, esse seria o nosso Sol perto dela. O Sol, que para nós é uma estrela 1 milhão de vezes maior que a Terra, perto dessa estrela seria apenas um ponto, seria uma bolinha perto dela. E qual seria a nossa Terra perto disso? Sabe que seria muito pequena? Perto da Betelgeuse? Ela é maior que o Sol. E como ficaria a Terra perto disso? Eu trouxe uma comparação aqui, pode passar a imagem. Esse prédio fica em Nova York, o Empire State, um dos maiores prédios da cidade. Esse prédio tem 443 metros de altura. Imagina isso, quase 500 metros de altura. Imagine que você vai lá em Nova York, leva essa bolinha que é a nossa Terra, chega na rua de frente desse prédio, coloque a bolinha na calçada, embaixo do prédio, atravessa a rua para ficar um pouco mais fácil, atravessa essa rua, olha para a bolinha lá no chão, olha para o prédio. Mas não é ainda a comparação de tamanho. Tenta imaginar o seguinte, não um prédio, mas 6 prédios, um em cima do outro. Então, basicamente 3 quilômetros de prédio. Aí sim seria aquela estrela Betelgeuse perto da Terra. Quantas terras caberiam dentro do Sol, que eu mencionei agora há pouco? 960 mil terras. Quantas terras cabem dentro da Betelgeuse, será? Se a gente pudesse colocar lá dentro. Vamos, pessoal, dá uma acordada aí, chuta aí. Vamos deixar o sono de lado. Pode chutar. Quantas terras caberiam? Quanto? 6 bilhões quase? Bilhões. Alguém dá mais? Alguém dá menos? Que 6 bi? Alguém acha que é mais? Levanta a mão. Quem acha que é mais? Ninguém? Quem acha que é menos? Levanta a mão também, quem acha que é menos? Alguns ali. Quem não acha nada? Pessoal, ali dentro você conseguiria colocar exatamente 262 trilhões de terras. Olha o tamanho disso. É a maior estrela que existe? Não. Você tem uma ideia de quantas bolinhas seriam disso daqui? Se a gente fosse falar, pode passar a imagem. Isso aí é o Superdome que fica lá nos Estados Unidos, um baita de um estádio de futebol americano. Seria bolinha suficiente para você conseguir encher esse Superdome 3.000 vezes. Ele é um estádio gigante. Imagina você pegar a bolinha para você encher esse estádio 3.000 vezes. Seria o equivalente a isso de terras para encher aquela estrela. É algo que foge da nossa comparação. Mas tem coisa maior, pode passar. Essa estrela brilhante no meio dessa imagem é chamada de Lúcifer. Ela está pertinho da Terra,
quase 3.000 anos-luz daqui. Está logo ali. O tamanho dela, comparado com o Sol, pode passar? Seria só um pedaço da estrela para a gente poder ver o Sol, senão seria impossível você colocar. Essa estrela, se a gente fosse pegar a bolinha, como a nossa Terra, e fazer uma medida de comparação, para você entender qual que é o tamanho dela, seria o seguinte. Lá nos Estados Unidos também tem essa ponte famosíssima, a gente vê bastante nos filmes aí, a Golden State, lá em São Francisco. Essa ponte ela tem 2.700 metros de comprimento. Imagina que você vai lá, sai de Nova York, vai para esse lugar, leva a tua bolinha, que é o teu planeta Terra, chega ali no começo da ponte, coloca a bolinha no chão, vem aí para esse lugar que foi tirada essa foto, olha para essa ponte, tenta enxergar a bolinha lá se você conseguir, não vai. Mas imagine outra ponte conectada a ela, duas pontes, 5.400 metros de extensão. Ela seria a estrela. Isso seria o planeta Terra, perto dela. Aquela pergunta agora, quantas terras caberiam dentro dela? E aí? Com certeza vai ser mais de 260 trilhões, né? Quanto? Pode passar. Quanta terra cabe dentro? Vamos? Me dê outro número aí. 390 o quê? Trilhões. Quanto? Trilhões? 500 trilhões? Presta atenção. 2,7 quatrilhões de terras. Quatrilhões. 2,7 quatrilhões de planetas terras. Será que é grande esse universo que Deus criou? Será que isso não te diz nada do poder desse Deus? Será que esse Deus é poderoso mesmo? Porque é o tamanhozinho do nosso planeta perto disso daí. O que é o nosso Sol perto disso? Não é nada. Só que não é a maior estrela que existe. A última estrela que eu vou mostrar aqui está bem ali. Consegue enxergar nessa parte aqui na minha linha? O Y, que está o círculozinho vermelho, consegue enxergar? Ela é chamada de Scuti. Ela está a quase 10.000 anos-luz da Terra. E ainda é visível no céu. Se você for para um lugar aí bem escuro, longe da cidade, aquele céu bem estrelado, sem lua para atrapalhar a visão, você vai ver um pontinho muito pequeno no céu. Só que você pensa uma coisa, essa estrela está 10.000 anos-luz daqui. E ainda você consegue enxergá-la? Quer dizer o quê? Ela é muito grande. Qual o tamanho dela? Bem, pode passar, por favor. Até agora a gente cortava um pedaço da estrela e colocava o Sol. Agora já mudou. Você precisa cortar um pedaço da estrela e dar um zoom de 7 vezes na imagem para você conseguir colocar o Sol do lado. Porque você não consegue mostrar. Se eu falar assim, a estrela está ali, a primeira imagem de cima está mostrando o Sol lá, uma setinha, mas não tem nada. Não dá para ver. É muito grande. Só para você ter uma ideia, ela é 1.700 vezes maior que o Sol. O raio dela. Se a gente fosse trocar essa estrela pelo Sol, ela ocuparia um espaço que seria o espaço de Mercúrio, de Vênus, de Terra, de Marte e Júpiter. Nenhum desses planetas existiria se ela ficasse aqui. Porque ela iria ocupar todo esse espaço. Imagine o tamanho dela. E aquela pergunta, né? Quantas terras será que caberiam lá dentro? Só você ter uma ideia do tamanho dela. Pode passar, por favor. Esse é o Monte Everest. É o teto do mundo. A maior montanha do planeta Terra. O Everest tem 8.848 metros de comprimento, de altura. É gigante, é o teto do planeta. Se você levar lá na Cordilheira do Himalaia, essa bolinha, colocar no pé da montanha e olhar para cima, ainda não é a estrela. Você teria que imaginar um Everest e meio de altura para você falar que é a estrela perto da Terra. Impossível você conseguir imaginar isso. É muito grande. Quantas terras caberiam lá dentro? Pode passar, por favor. A última foi 2,4 quatrilhões, né?
ela tem capacidade de colocar ali dentro 4 trilhões de terras. Imagina isso. Consegue imaginar o que é um número desse? Não dá, né? É muita coisa. É gigantesca. Bem, diante de tudo isso, diante de todas essas informações que eu passei para vocês, surge uma pergunta. A pergunta é o quê? Como que surgiu o universo? Como que surgiu tudo isso que a gente está vendo? O que se fala por aí? Algo no passado explodiu e gerou o universo. É isso que se fala. Será que é realmente dessa forma? Será que realmente eles estão corretos? Algum tempo atrás, da 60, 70 anos, os cientistas eles falavam que o universo era eterno. O que é uma coisa eterna? Que não tem fim? Só que também não tem o quê? Começo. E era uma resposta satisfatória para eles, porque não te gerava nenhuma outra pergunta. É eterno, sempre esteve ali e pronto, acabou. Será que realmente ele é o eterno? O que a ciência nos fala? A própria ciência, se ela for usada de maneira correta, feita de maneira neutra, você consegue chegar em respostas que te ajudam a entender um pouco mais. Por exemplo, pode passar. Nós temos um argumento cosmológico. Esse argumento fala o seguinte: tudo que começa a existir tem que ter uma causa. Concorda com isso? Olha em volta de você. Tudo que está nesse tempo começou a existir? Começou, foi fabricado em algum momento. Tem uma causa? Sim. Ou será que esse ar-condicionado veio do nada? Seria fácil para a igreja, né? Precisar gastar dinheiro, né? Ar-condicionado aparecer aí de montão aqui no prédio, economizaria bastante dinheiro. Mas não vem do nada. Minha terra caiu aqui. E vai cair mais. E está quicando agora. Pode deixar no banco e depois eu pego contigo lá. Obrigado. Tudo que começa a existir tem uma causa. Aqui nós entramos na área da filosofia, da lógica, e vai nos ensinar aqui, vai nos mostrar que realmente algo tem que ter acontecido. Não pode ser eterno. Pode passar a segunda. Se tudo que começa a existir tem uma causa, e o universo começou a existir, aqui que entra uma questão. Porque a ciência, até alguns anos atrás, falava que o universo era eterno. Só que agora a gente está afirmando que o universo ele passou a existir. Se você pegar a premissa número 1 e você pegar a 2, você chega numa conclusão. Que é como? O universo tem uma causa. Por quê? Porque ele passou a existir. E se ele passou a existir, e tudo que passa a existir, tem que ter uma causa. A gente poderia entrar aqui naquela questão, né? Mas e sobre Deus então? Quem criou Deus? Essa é uma pergunta que as crianças fazem. Quem é pai aqui? Levante as mãos. Ok, abaixe as mãos. E desses que levantaram as mãos, quem já teve que ouvir essa pergunta dos filhos? Quem que criou Deus? Alguns filhos já fizeram essa pergunta. Em algum momento a gente faz essa pergunta: quem criou Deus? É uma pergunta que a gente não deve fazer simplesmente pelo fato do seguinte: Deus é eterno. Deus não se encaixa na primeira premissa, que tudo que começa, Deus começou a existir? Lógico que não. Mas o universo começou. Então, se o universo começou a existir, ele tem que ter uma causa. E nós temos evidências científicas para isso. Uma delas é chamada da segunda lei da termodinâmica. Essa segunda lei da termodinâmica, ela fala que a energia utilizável do universo, ela está acabando. E se o universo fosse eterno, não era mais para a gente estar aqui? Que essa energia já teria acabado em algum momento do passado. Se essa energia está acabando, é como se fosse, pode passar, por favor? Como se fosse uma ampulheta. Volta. Volta a imagem. A ampulheta. É como se fosse o nosso universo nessa ampulheta. Se ela fosse eterna, você teria lá a parte de cima zerada a energia, zerada a areia. Só que a gente consegue observar que a energia ainda não acabou. A gente está aqui? Estamos aqui ainda falando sobre isso. Quer dizer que ainda existe energia para ser usada. E isso é uma evidência científica, uma prova científica, na verdade, que o universo ele teve um princípio. Ele não pode ser eterno.
que se fosse eterno, a gente não estaria mais aqui para contar a história, porque a energia acabou. Então, a gente pode ver que o modelo do Big Bang demonstra, não que o universo, ele sempre existiu, ele é eterno no passado, mas o modelo do Big Bang mostra para nós que o universo ele teve um começo. Essa ideia do Big Bang, ela não é contrária à nossa fé em Deus Criador. É uma ideia cientista, da ciência, que nos mostra, que prova que o universo teve sim um começo. Tanto é que quando essa ideia começou a ganhar terreno, Einstein, que acreditava que o universo era eterno, ele teve que até colocar na equação dele, ele fez uma gambiarra, um jeitinho brasileiro, por mais que não era brasileiro, mas ele colocou um número ali para tentar enganar a origem do universo. Porque seria muito mais fácil explicar que o universo é eterno, que não precisa ter começo. Mas na verdade a ciência ela chegou a essa comprovação. Existe sim o começo. E de acordo com dois físicos, eles disseram o seguinte: nesse começo do espaço do tempo, tudo começou a existir. E não havia, literalmente, coisa alguma antes desse início do universo. Então, portanto, se o universo ele teve origem em tal singularidade, em tal momento, a gente teria então uma criação ex nihilo, uma criação do nada. O que existia antes do universo? Nada. Como que o nada pode gerar tudo? Que é o que o Herman falou ontem, quem esteve aqui no começo da preleção dele. Como que o nada, mais nada, gerou tudo? Isso não faz sentido. Isso não é científico. A ciência nos mostra que tem que haver um Criador. É isso que te leva ao pensamento. Tem um cientista, ele é ateu. Olha só, não é uma pessoa crente em Deus, é um ateu. Ele disse o seguinte: costuma-se dizer que homens de bom senso se deixam convencer por argumentos e que uma prova convence até o insensato. Agora, diante da prova, os cosmólogos não podem mais se esconder atrás da possibilidade de um universo de passado eterno. Não há saída. É preciso enfrentar o problema do começo cósmico. Eles mesmos dizem isso. Teve um começo. O universo tem uma origem. Então agora, aquele argumento que a gente viu lá, que tudo que começa a existir tem uma causa. E o universo começou a existir. Então ele tem que ter uma causa. E a pergunta que a gente vai começar a trabalhar daqui a pouco é justamente essa. Quem que causou o universo? Embora não possamos não gostar, esse cientista também, ele diz o seguinte, que tudo que está ali no universo foi posto simplesmente na criação dele. Foi colocado. Antes da criação, o universo simplesmente não existia. Não tinha nada. Tenta fazer esse raciocínio que eu fiz esse tempo atrás. Tenta imaginar que não exista o universo. Não exista nada. Só existe Deus. Tente imaginar isso. Tente fazer uma imagem na tua cabeça. Só existe Deus, sem universo. É possível. Você imagina um ser todo-poderoso ali. Agora, tente imaginar que nem Deus existe. O que sobra? Nada. É nada. Não é, se você está imaginando um espaço na tua mente todo escuro, preto, você está errado. Porque isso não é nada, isso é um espaço. Agora, você consegue imaginar o nada? Não dá. Eu fiquei esse dia atrás uns 10, 15 minutos pensando, refletindo nisso aí. Não dá. É impossível você refletir e pensar assim no nada. É impossível isso. Tem que ter uma causa. E um filósofo cristão disse o seguinte: a causa do universo deve transcender o espaço e o tempo. E, portanto, não pode ser física nem material. Contudo, somente duas espécies de coisas poderiam se encaixar nessa descrição. Um objeto abstrato ou uma mente. Por exemplo, os números são abstratos. Qual que é a origem dos números? Eles existem. Estão na natureza. Existe, é um objeto abstrato. Ou uma mente. Bem, números não criam nada. Agora, uma mente pode criar. Só duas coisas poderiam ser explicação. Você tira uma, porque ela não é possível.
que te sobra essa última palavra. Apenas uma mente, apenas um ser poderia ser o criador de tudo isso. Bem, a conclusão é: o universo tem uma causa. Pode passar. William Gray, filósofo cristão, conclui o seguinte: essa conclusão deveria nos deixar atônitos. Deveria nos encher de admiração. Porque significa o quê? Que o universo foi trazido à existência por algo muito maior do que o próprio universo. E que é além do universo. Vocês viram o tamanho do universo? É algo gigante. Aí você vê que aquilo que causou o universo teria que ser muito maior que o próprio universo. Muito mais poderoso. Você conhece a quem você vem aqui adorar? Você conhece esse Deus? Você tem noção do que ele representa? O nosso pensamento humano muitas vezes diminui Deus. A gente pensa que Deus é como se fosse igual a nós. A gente diminui, a gente rebaixa muitas vezes. Mas olha o poder desse ser para criar algo que a gente não tem nem ideia do tamanho, de quão poderoso é. No universo nós temos outras evidências. O ajuste preciso. Quem tem aqueles aparelhos de som antigo, né, os rádios antigos, você tinha ali que sintonizar, lá girar uma bolinha para poder ir mexendo ali, para colocar na estação correta. A gente chama isso de ajuste preciso, ou de sintonia fina. O Eberle falou isso ontem também, algumas evidências ele deu, de que muitas coisas do universo estão precisamente ajustadas. Para você poder fazer algo que realmente, o computador que está aqui funcionando, tem que ter todas as peças aqui dentro. E todas bem colocadas no lugar correto, recebendo a dose de energia correta para funcionar. Qualquer coisinha que der errado aqui, ele deixa de funcionar. Nós temos o princípio antrópico. Olha só. O que o princípio antrópico nos fala? Que o universo, que a Terra, ela parece que foi projetada para receber a nossa vida aqui. Aqui em São Luís, pelo jeito, faz um pouco de calor, né? Sou de Curitiba ali, faz um calorzinho também, mas não se compara com o que vocês têm aqui. É cruel aqui. De manhã aqui, qual é a temperatura de manhãzinha aqui? Quanto? 27? 25? Gente do céu. 25 graus. Em Curitiba, semana passada, eu estava acordando às 6 da manhã para ir trabalhar com 10, 11 graus. Imagina isso. 25 é o que fazia meio-dia, 2 da tarde. Mas é uma temperatura que a gente ainda consegue sobreviver. Ainda é possível. A gente percebe que o nosso planeta, ele tem ali tudo para ter a vida. Temos a água líquida. A nossa temperatura permite que isso seja possível. Isso a gente chama de princípio antrópico, que é o que permite a vida aqui na Terra. Tem um cientista, um físico, ele é agnóstico, não acredita que Deus existe, mas não tiraria isso de possibilidade. Ele diz o seguinte: o princípio antrópico é o desenvolvimento mais interessante ao lado das provas favoráveis à criação. E é ainda mais interessante porque parece dizer que a própria ciência demonstra, como um fato comprovado, que este universo foi criado e projetado para que o homem vivesse nele. Este é um resultado bastante teísta para quem acredita que Deus existe. E olha que não é um teísta falando, é um quase ateísta falando. É como se as pedras estão falando por aí. A Bíblia fala isso. Se a gente não falar, até as pedras vão começar a falar. E é o próprio descrente em Deus falando que o universo parece que foi realmente projetado para que haja vida. E nós temos algumas condições para que tenha vida na Terra. Vou dar 7 exemplos aqui para vocês. Por exemplo, o primeiro foi falado ontem. Você tem uma atmosfera de 21% de oxigênio. Isso é o seguinte: se tivesse 15%, todo mundo ia morrer aqui, ninguém ia conseguir respirar. Se tivéssemos 25%, 4% a mais de oxigênio, a gente ia conseguir respirar de boa aqui, ia ficar muito melhor. Não, ia estar tudo pegando fogo, ia tudo queimar. Ou seja,
A atmosfera terrestre, ela foi dosada para que realmente a gente pudesse estar aqui respirando e sobrevivendo. Um outro princípio, uma outra condição é o campo magnético. Pode passar. Quando o nosso planeta está ali girando, ele vai criando um campo eletromagnético em volta da Terra. E o que isso significa? Significa que essa radiação, essa energia do Sol, que vem em direção a nós, ela é desviada, é um escudo. Isso forma um escudo ao redor de nós. E esse escudo permite que a gente esteja aqui de boa, tranquilo. Na década de 1800, algumas bolinhas lá nos Estados Unidos, uma explosão solar atingiu a Terra na região dos Estados Unidos com muita força, com muita intensidade. E os equipamentos elétricos que estavam começando ali, por exemplo, o telegrama, o telégrafo, que era o equipamento mais avançado de comunicação da época, as redes de fios que conectavam as cidades com os telégrafos, elas deixaram de funcionar. Porque essa radiação veio com tudo para a Terra. O campo magnético estava ali. Ele ajudou, só que não foi ainda total. A gente corre alguns riscos aqui. Em 2012, teve uma explosão solar muito intensa. Só que realmente a gente vê que tem uma mão no controle de tudo. Porque a Terra, quando ela passou aqui, essa explosão chegou. A Terra tinha acabado de passar e a explosão veio. Se ela tivesse se chocado com o nosso planeta, a gente estaria com sérios problemas aqui. Boa parte da nossa tecnologia teria pifado, queimado. Então o campo magnético está ali funcionando para te manter vivo. Como que isso surge? Porque você precisaria disso, da atmosfera e dos outros 5 pontos que eu vou mostrar, tudo junto, para que você pudesse estar vivo. Isso é fruto do acaso, do nada? E esse campo magnético gera esse espetáculo no céu. No extremo norte e sul do nosso planeta, a aurora boreal, é por causa dos ventos solares que se chocam com o nosso campo magnético. E permite a gente ter essa arte toda, essa pintura ao vivo no céu. Como se fosse um prêmio para nós, para a gente poder contemplar isso. Bem, o terceiro ponto é justamente a distância Terra e Sol. Pode passar. Essa distância foi mencionada agora há pouco, 150 milhões de quilômetros. Se a gente estivesse um pouco mais perto, um pouco mais longe, ou a gente iria torrar, literalmente torrar, queimar vivo, ou a gente iria congelar. A distância que a Terra está é a distância perfeita. Vocês viram ontem à noite falando ali sobre encontrar uma Terra fora do sistema solar. E quando os cientistas falam disso, eles estão procurando o quê? Zonas habitáveis. Planetas que estão na distância correta de suas estrelas. Não quer dizer que tem vida, longe disso. Mas que tem ali uma condição para que tenha vida. Só que não é uma condição que nós temos. Não são 3 condições até agora. Nós temos mais de 1000 condições para que você esteja aqui hoje, vivo, nesse lugar chamado planeta Terra. Além da distância Terra e Sol, nós temos também a taxa de expansão do universo. Pode passar? O universo está se expandindo. Se isso fosse mais lento ou mais rápido, não existiria universo. Logicamente não teríamos Terra. Uma outra evidência, a inclinação da Terra. Vocês estão vendo uma imagem, vão ver uma imagem aqui agora, mostrando ali as 4 estações do ano. Você só tem 4 estações do ano por causa da inclinação da Terra, 23,5 graus. E nesse caminho, nesse trajeto que a Terra faz ao redor do Sol, levando para isso um ano, o Sol ele vai mandando a sua radiação com mais intensidade, menos intensidade para os polos, dependendo da época do ano. Isso permite que você tenha um ajuste de temperatura, um equilíbrio de temperatura durante o ano, para que favoreça as plantações, favoreça a nossa vida aqui. Quando nós estamos no inverno, o hemisfério norte está no verão. Aqui é outono, no hemisfério norte. Nós estamos no hemisfério norte aqui, eu acho, né? São Luís fica no hemisfério norte? Me ajuda aí. São Luís fica no hemisfério norte? Acima do linha do Equador? Não? Fica? Sim, né? 3 graus. Então, posso falar que eu viajei do hemisfério norte, então. Então, eu saí lá do... A gente estava na primavera, eu estou vindo aqui para outono.
Vocês estão no outono aqui. Hã? É que só tem 2 estações, né? Mas literalmente no hemisfério norte agora, que é onde nós estamos, deveria ser o outono, né? Porque na linha do Equador você acaba tendo só 2 estações de fato, né? Só 2, né? Chuvosa e seca, é isso? O inverno aqui é quantos graus? Quantos graus faz no inverno aqui? 30 graus. É só acima de 30. Gente. Torrando já. Rapaz, como vocês aguentam, viu? Vocês só parabéns para sobreviver aqui, porque é difícil. Mas no mundo você vai ter 4 estações, por causa dessa inclinação da Terra. Além da inclinação da Terra, nós temos também a posição correta na galáxia. Pode passar para outra imagem. Consegue enxergar aquela linha branca, bem uma setinha? Bem na parte mais de baixo da imagem? Essa linha representa o trajeto que o nosso planeta, o nosso sistema solar faz dentro da galáxia. Essa é uma posição perfeita para nós. Nós não estamos próximos do centro da galáxia, isso é bom, porque é uma região de intensa atividade de estrelas ali surgindo e outras desaparecendo, morrendo, explodindo. Nós estamos mais na borda, na fronteira externa da galáxia. Só que nós não estamos também no meio dessa linha esbranquiçada, uma nuvem esbranquiçada que você vê ali. Esse é um dos braços da espiral. Nós estamos entre 2 braços da espiral, uma parte mais assim, calma, tranquila, sem muita atividade. O planeta foi colocado no lugar exato. Ele está no lugar perfeito. Porque se a gente estivesse em outro lugar ali, consequentemente nós não estaríamos encontrando nenhuma história. E a última condição para a existência de vida é a posição de Júpiter. Pode passar? Pode passar. Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Ele fica localizado aí a 700 milhões de quilômetros daqui da Terra. Como que um planeta que está um pouquinho longe de nós, quase 1 bilhão de quilômetros, pode nos ajudar? Quem é que é o irmão mais novo, assim, que tem o irmão mais velho? Quem aqui que é o rapa do tacho, como se fala lá? Não sei se aqui também fala assim, mas lá no sul é rapa do tacho. É o mais novinho, assim. Aí tem o irmão mais velho, assim, alguns anos mais velhos. Talvez você já tenha uma experiência assim, de você ser menorzinho. Vou contar uma história aqui. Se me vem na cabeça aqui agora. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de tomar injeção. E minha mãe conta isso, porque eu não lembro disso, mas quando eu tinha lá uns 5 aninhos de idade, fui numa farmácia lá tomar uma injeção, um remédio, e aí o farmacêutico que foi aplicar essa injeção fica me zoando até hoje, quando eu vou na cidade da minha mãe lá. Ele me vê na rua lá, fala, vem aqui, daí começa a contar a história para os outros, começa a passar vergonha. Porque ele fala que eu comecei a gritar lá, espernear, chorar, falei, eu vou chamar meu irmão mais velho aqui para te bater, você vai ver, eu vou chamar o meu irmão Fábio, você vai ver só. Meu irmão, 14 anos mais velho que eu. Então ele já era adulto, já era lá criança. E falava que ia chamar ele. A Terra e Júpiter é essa história. O nosso irmão mais velho, por assim dizer, o planeta Júpiter, ele é o nosso escudo. Por que ele é importante? Porque ele é tão grande que ele atrai para si meteoros, asteroides, cometas, tudo que poderia, quem sabe, se chocar com o nosso planeta, ele puxa para ele. Ele é um dos 3 escudos que a Terra tem. A Terra tem mais um escudo para a Lua, nosso satélite natural. Olha para a Lua à noite, você vai ver aquelas manchas, são crateras de meteoros. A Lua puxou para si. Se passou por Júpiter, a segunda opção nossa é a Lua. Agora, se passar por Júpiter e passar pela Lua, temos ainda um 3º sistema de defesa, a nossa atmosfera, que vai tentar queimar esses meteoros e reduzir a pó. Agora, se passar dos 3, aí no dilúvio a gente tem a história que aconteceu. Acabou com a Terra. Então nós temos 3 sistemas de defesa. Como explicar tudo isso? A posição correta de Júpiter. Aleatório?
A gente vai ver aqui que uma das explicações é o acaso. Será que realmente isso bate? Observe esse vídeo que vai ser passado ali. Tem som? O som do computador está ligado aí para poder jogar o som para eles? Oi? Cadê o sonoplasta? Cadê o caminho? Tinha esquecido que ia ter um somzinho aí. Cadê o sonoplasta para vir ajudar aqui? Nós temos o seguinte, as condições que a Terra possui são imensas. O filósofo William Gray ele fala o seguinte, a descoberta dessa harmonia cósmica faz com que muitos cientistas cheguem à conclusão de que você só poderia ter algumas explicações para isso. Não pode ser várias explicações. Pode passar. São 3 explicações possíveis para a explicação, para entender como o universo surgiu. A primeira delas seria por necessidade física, natural, ou seja, há uma lei que faça com que tenha que existir no universo, ou pode ser pelo acaso, pode passar, e pode passar, ou um design inteligente. Você tem 3 explicações para a origem do universo, já que o universo não é eterno. Ou ele existe por si mesmo, por necessidade física, por uma lei, ou ele surgiu ao acaso, um acidente, estamos aqui hoje contando história, ou existe um design inteligente por trás de tudo isso. Bem, a necessidade natural, essa necessidade natural, pode passar, tem um outro slide, pode passar, isso. A necessidade natural diz assim o seguinte para nós: é natural que o universo tem uma estrutura tão específica, organizada? É natural? Se eu pegar e deixar um quarto super bagunçado, ele vai se arrumar sozinho? Infelizmente não, né? A casa lá se arrumar sozinha seria perfeita, mas não existe nenhuma lei natural que faça, que diz que isso precise acontecer. Ou que guie esse processo. Não existe. A lei natural não é uma explicação. A segunda lei da termodinâmica, como já foi falado, ela fala que a ordem acaba com o tempo. Se eu pegar uma bicicleta, comprar uma bicicleta novinha na loja, chego aqui fora, ali no estacionamento, prendo ela ali fora, deixo ela ali durante 5 anos. Daqui 5 anos, eu vou conseguir dar uma volta nessa bicicleta de boa? Ah, mas ela não é nova. Eu não deixei ela ali presa, ninguém usou essa bicicleta. Mas o que a gente vê? Ela vai enferrujar. O pneu ali a borracha vai rachar. Ela não vai estar mais nova. Mas ninguém usou ela. Mas o tempo passou. E a entropia entra em cena, que é a segunda lei da termodinâmica. Aquilo que é organizado passa a se desorganizar. E cada mais tempo passa, quanto mais tempo passa da origem, mais desorganizado esse sistema acaba ficando. Portanto, essa ordem do universo, ela não pode ser uma exigência da própria natureza. Afinal de contas, o universo passou a existir. O que tinha antes dele? Nada. Como que o nada pode controlar algo, fazer algo? Se não é por evidências, né? Diz ali que não há evidência que um universo que admite a existência de vida seja algo necessário. Na verdade, é o contrário. Muito pelo contrário. Toda a evidência indica que universos que não admitem a existência de vida são apenas, não só possível, mas é o mais comum se acontecer. Porque aquele que existe vida, ele é muito complexo e organizado. Ele não pode ser fruto de uma lei natural. Francis Collins, passa por favor. Esse cientista que você está vendo aí, ele hoje coordena no mundo inteiro o projeto Genoma Humano, que é o sequenciamento do DNA do ser humano. Ele era
um ateu, hoje ele acredita que Deus é o Criador, e ele diz o seguinte, que o Big Bang ele clama por uma explicação divina. Este fenômeno nos pressiona a conclusão de que a natureza teve um começo definido. Eu não consigo enxergar, diz ele, como a natureza poderia ter sido criada a si mesma. Somente uma força sobrenatural, que está fora do espaço e do tempo, poderia ter feito tal obra. Um cientista renomado, confessando que é impossível, tem que ter uma força, tem que ter um ser sobrenatural por trás do tempo e do espaço para criar tudo. O acaso pode ser essa explicação? A lei natural não pode ser. Mas o acaso? Bem, para existir vida, as propriedades do universo têm que ser muito precisas e específicas. Por exemplo, a taxa de expansão do universo que nós falamos agora há pouco, pode passar? Tem um número ali que diz que se houvesse uma diferença de 10 elevado a 120. Você tem uma ideia? A quantidade de tempo que se passou da criação do universo até hoje, ela é colocada de 10 elevado a 20. Aqui, a gente está falando de 10 elevado a 120. Ou seja, é uma mudança muito pequena. Pense da seguinte forma. Vamos supor que na tua conta bancária, no dia de hoje, você tem ali 4 bilhões, 326 milhões, 402 mil, 502 reais e 73 centavos. Tem isso aí? Ó, tá dando risada, eu acho que tem, viu? Eu falei, não, tem mais que isso, hein? Tem, né? Não me peça para repetir o número que eu não sei, só sei que é 4 bilhões também. Mas imagina que você tem esse valor aí, todo quebrado. Aí essa noite um hacker entra na tua conta bancária e vai passar um golpe em você, vai roubar o teu dinheiro. Ele rouba ali 1 centavo. Você vai perceber isso? Você nem percebe que você tem lá de centavos, de reais, de R$1.000. Você não percebe. Você está preocupado com os bilhões, os milhões. É uma diferença que você nem vai perceber. Só que se essa diferença fosse na taxa de expansão do universo, menos que isso ainda, não existiria nada mais. Quando você pega, pode passar. Você pega, por exemplo, Roberto, passa ali fora. O ex-ateu Sir Fred Hoyle, ele calculou as chances da origem por acaso do universo. Ele chegou à conclusão que é uma chance em 10 elevado a 40 mil. Você tem uma ideia? Se a gente voltar naquela linha de 10 elevado a 120, que é bem menos que isso. Alguém que já ouviu falar de um político já falecido chamado João de Deus? Quem já ouviu falar do João de Deus? Ele ficou famoso. Não porque ele era um bom político, um grande político, mas porque talvez ele era gostava um pouco de dinheiro público aí. Ele foi acusado de ter roubado uma quantidade de dinheiro. Alguém sabe da história de qual foi a desculpa que ele deu para esse dinheiro todo? Ganhou na loteria, né? Mas ganhou uma vez. Ele diz que ele ganhou na loteria 200 vezes. Isso está numa reportagem de quando ele faleceu. Ele disse lá na época quando ele foi acusado que ele comprou 200 vezes 200 bilhetes premiados. E assim ganhou lá alguns milhões e milhões. Bem, você sabe que isso não é possível. É uma história que você não cai. Para você acreditar numa história dessa, é muito inocente. Você sabe, ganhar uma vez já é basicamente difícil, impossível. 200 vezes, então, por favor. Mas aquele número de 10 elevado a 120 seria como se você jogasse 12 vezes na Mega Sena seguida e ganhasse. É possível? 10 a 120 é uma mudança muito pequena. É uma chance muito pequena perto de 10 elevado a 40 mil. E na matemática a gente fala que qualquer probabilidade, qualquer chance que você calcula, que ultrapassa 10 elevado a 50, é impossível, matematicamente falando. 10 elevado a 40 mil, então, é mais do que impossível. E ele conclui outra coisa, né?
ele fala que os sistemas bioquímicos, os sistemas que regem a vida na Terra, apenas poderia ser fruto realmente de uma inteligência por trás de tudo isso. Não pode ter uma outra explicação. O acaso, ele não é suficiente para te explicar isso. Existe uma história de um cientista alemão chamado Friedrich Kircher. Ele era um astrônomo. E diz que ele morava, dividiu um apartamento lá com outro físico, um outro cientista, que não acreditava em Deus. Mas o Friedrich, ele acreditava. E um dia esse colega de quarto, de apartamento, teve que dar uma viajada lá durante o final de semana. E esse Friedrich ficou sozinho em casa. Ele viu ali algumas peças de madeira, tinha ali alguns equipamentos. E ele resolveu construir um globo terrestre de madeira. Pequenininho, mas um globo terrestre. Fez ali um trabalho artesanal. E deixou em cima da mesa. No retorno desse amigo dele, o amigo dele entra no apartamento e logo dá de cara com esse globo construído em cima da mesa. O amigo chega assim e fala assim: ô Friedrich, onde você arrumou esse negócio aí? Onde você comprou? De onde veio isso? Ele falou: o quê? Ah, esse globo. De onde veio? Ele falou: não, ele apareceu na mesa. Apareceu do nada na mesa. Aí o outro falou: ah, você quer que eu acredite nisso? Que esse globo simplesmente apareceu no final de semana aí? Ele falou: não, é o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Ele falou: não, para de ficar tirando sarro de mim. Fala logo, como que foi? E aí o Friedrich não pôde perder essa oportunidade. Né? Ele solta uma pancada, uma frase. Olha só o que ele disse. Pode passar. Pois é, você está rindo diante da explicação, não está? Você está rindo do que eu estou te falando. Mas eu lhe digo que é 1000 vezes mais fácil aceitar que este pequeno globo tenha se criado por vontade própria do que acreditar que a Terra e todo o universo criaram a si mesmos e são obras do acaso. Vamos? Por que você não dá risada disso também? Por que você não ri disso também?